Meus irmãos, bom dia. Vamos dar início à nossa história dominical de hoje. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 27. Salmo de número 27. Nós veremos os 3 primeiros versículos. Salmo de número 27. Amém? Vocês acharam? O texto diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampa contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Amém. Deus abençoe o texto que nós lemos para a nossa edificação. Irmãos, eu estava meditando nesse salmo e fazendo uma aplicação para a minha vida, para a nossa vida, né? E eu, olhando o que o salmista está dizendo aqui, falando da sua confiança em Deus, né? Da sua esperança em Deus, né? Às vezes a gente tem a tendência de dizer que a fé é confiança, ou definir a fé como confiança, né? A fé não é confiança, a fé se revela na confiança. Então nós demonstramos que nós temos fé quando nós confiamos em Deus. Então uma das maneiras de demonstrarmos, né, a nossa fé é a nossa confiança em Deus. E o salmista aqui fala a respeito da fé nos momentos de perigo, né? Nos momentos de tribulação em que viria contra a sua vida. E aí ele usa aqui 3 exemplos, e se os irmãos observarem, são exemplos progressivos. Então ele diz assim, que ele confia no Senhor, né? Ele tem confiança no Senhor, o Senhor é a sua luz, a sua salvação, por isso ele não precisa ter medo. Aí ele usa 3 exemplos. Ele começa falando sobre os inimigos. Então está falando sobre questões internas, coisas da nossa vida no dia geral, né? Então ele diz assim, que quando os malfeitores me sobrevêm, meus inimigos, então são pessoas do relacionamento, pessoas da vida, do dia a dia. Ele diz assim, quando eles vêm contra mim, ele diz, eles é que tropeçam e caem. Então a experiência que o salmista tinha é que ele podia confiar no Senhor, porque o Senhor dava livramento das situações que nos afligem, que estão perto de nós no dia a dia. Mas aí o salmista vai um pouco mais adiante e diz assim, se um exército acampar contra mim, aí agora o salmista já estava pensando uma coisa mais longe, de inimigos fora do círculo, né, de relacionamento, e os inimigos que viessem acampar contra ele, ou seja, sobre as ameaças. E aí eu fiquei pensando assim, irmãos, tem muita coisa que nós, antes que elas aconteçam, elas servem como ameaças na nossa vida, né? E aí, às vezes a gente passa por situações onde a gente prevê, a gente tem a sensação de que vai acontecer uma coisa ruim na nossa vida. Aí quando a gente está vivendo esse momento, o salmista diz assim, eu confiarei no Senhor, né? O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Ele diz, então, se acampar contra mim um exército, meu coração não atemorizará, porque eu confio no Senhor. É isso que ele está dizendo, né? Mas aí o salmista vai um pouco mais adiante, ele diz assim, e se estourar contra mim a guerra? Aí agora é uma coisa concreta. Então vamos pensar, tinha uma ameaça, né? E o salmista está dizendo, eu não vou atemorizar o meu coração, vou continuar confiando no Senhor. Então, mesmo que as previsões, mesmo que a visão que a gente tenha possa demonstrar que vai acontecer alguma coisa ruim, eu ainda assim posso confiar no Senhor. Mas aí ele vai um pouco adiante e diz assim, mas e se acontecer? Se estourar a guerra?
ele diz assim: ainda assim eu terei confiança. Ainda assim eu terei confiança. Né? Então, se notaram que é progressivo, né? É uma coisa do circo, né? Do dia a dia, é uma coisa externa que ameaça e é uma coisa concreta que aconteça. Né? E eu fiquei pensando assim, irmãos, às vezes está tudo bem, a gente está em casa sentindo uma dorzinha aqui, né? E aí a gente fica assim: ah, não, isso não é nada não. Eu vou tomar um chazinho, tomo um remedinho para tirar a dor, né? Mas aí depois a coisa não cessa, e aí a gente vai no médico e o médico diz assim: ó, vou pedir um exame, porque eu não estou achando que está bom não, né, seu James? Então nós vamos pedir um exame, aí vai fazer um exame, e aí chega lá, faz o exame, aí vem o resultado, e não era coisa boa. Então como é que nós vamos fazer agora? Enquanto estava a dorzinha lá, eu confiava no Senhor. Quando o médico pediu o exame, não vou ter medo, não, o Senhor está comigo, né? Seja o que acontecer, né? E se confirmar, ainda assim eu tenho a quem depositar minha confiança, meu coração. Por isso, o apóstolo Paulo, quando estava vivendo os momentos últimos da sua vida, angustioso, o apóstolo diz assim, que ele disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele disse: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, porque somos do Senhor. Eu deixo essa palavra no nosso coração nessa manhã, para a gente manter nossa esperança, nossa confiança em Deus, porque isso é a revelação da nossa fé, né, do nosso amor pelo Senhor e da certeza de que o Senhor estará sempre ao nosso lado, porque o Senhor é a nossa luz, né? A gente não tem como fugir da luz, né? E o Senhor é a nossa salvação. Amém? Vamos orar? Vamos. Pai, nessa manhã, Senhor, nós queremos reafirmar, ó Deus, a nossa confiança em Ti, nossa esperança no Senhor. Como diz o salmista, Pai, o Senhor é a nossa esperança todo dia. Ó Deus, ao nascer do dia, o Senhor renova a Tua misericórdia sobre nós e temos a certeza, ó Deus, que cuidarás de nós, ó Deus, todo dia, Senhor. E no findar do dia, Pai, quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro para dormir, ainda assim, Senhor, o nosso coração nos ensina que devemos esperar e confiar no Senhor. Obrigado, Pai, por saber que o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, por saber que nossa vida está nas Tuas mãos e que nada, Senhor, nada pode nos tirar do Teu cuidado e das Tuas mãos poderosas, Senhor. Ó Deus, colocamos nossa esperança no Senhor nesse dia, afirmamos, Senhor, nossa confiança de que Tu és a nossa luz e a nossa salvação. Por isso, ó Deus, não precisamos temer, Pai, porque sabemos que estás conosco. Ó Deus, queremos nessa manhã também interceder, Senhor, pelos irmãos que estão passando por lutas, dificuldades. Queremos colocar a vida dos irmãos, Senhor, na Tua presença e pedir, Senhor, que estenda sobre eles, ó Deus, a Tua mão e a Tua graça, Senhor, para que, ó Deus, em qualquer circunstância, eles possam, Senhor, estar debaixo, Senhor, da Tua direção, do Teu cuidado, do Teu amor, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos nessa manhã. Abençoa, Senhor, esse dia. Nós pedimos, Senhor, Tua graça e nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor? Vamos cantar um cântico? Então, ó, o reverendo que vai tocar hoje? Vai que bênção. Aí, ó, tá vendo? A gente descobre as coisas. Não sabia, não? Irmãos, bom dia, graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. Eu não apresentei ainda, mas então agora apresento, né? Reverendo Josemar. Josemar. Ele é irmão de Bola. Não parece não, né? Porque ele é menorzinho que o Bola, né? Mas ele é depois do Bola. É isso, então. Reverendo Josemar estudou aqui em Belo Horizonte, né, e formou aqui no seminário aqui, trabalha em Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro, né, veio visitar a família de Bola aqui, né, e hoje
nos deu o privilégio de estar aqui e Ele será o mensageiro do Senhor para a nossa vida nessa manhã. Então agora nós vamos louvar com Ele, mais uma bênção, não sabia que tocava. Então, vamos louvar. Amém. Meus amados, graças a Deus, quando a sua alma está deleitosa no Senhor essa manhã, nós vamos a cada manhã sermos inclinados, face à bondade, graça, misericórdia do Senhor, adorarmos o nosso Deus em espírito e em verdade. Amém. Exaltar esse Deus Criador, Todo-Poderoso, Ele sempre será exaltado. E a nossa missão aqui em glorificar o seu nome é exaltar, dando a Ele toda a honra, glória e louvor. Amém. Vamos louvar o Senhor, Ele é exaltável. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, cantar o Senhor um cântico novo, porque nós estamos com Ele uma novidade de vida. Nós devemos proclamar as boas novas do Senhor entre as nações, possamos, guiados pelo Espírito Santo, exalarmos sempre o bom perfume de Cristo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Teu nome
Nós queremos dar os parabéns hoje para os adolescentes, né? Hoje é o dia do adolescente presbiteriano, então que o Senhor abençoe muito sua vida. Um outro aviso que nós gostaríamos de dar, irmãos, é que nossa irmã Ilse, ela hoje à noite, ela quer uma reunião com todos os coristas, tá? Então, que não cantaram com ela ainda, né? Os que já participaram do coral com ela, não, mas os que não participaram, que permaneça depois do culto com ela. E aí já estamos se estabelecendo aí para começarmos os ensaios já no próximo mês da nossa cantata para o Natal, tá? E queremos também avisar as senhoras que no dia 5 do próximo mês, dia 5 de agosto, aqui na igreja, às 16 horas, nós teremos o encontro das mulheres aqui. Beto? Pois é, nós os homens estamos mole, né, Beto? Nós estamos falando. mulheres que estão trabalhando. Nós temos que mexer isso aí. Cadê o nosso companheiro que estava mexendo com isso aí? Vamos ver se a gente marca. Mas se marca aí esse mês que vem aí para os homens. A gente queria fazer uma pescaria, mas não deu certo, né? Não deu certo, depois não deu mais nada. Pois é, então vamos fazer. Eu fui mais. Não, vamos fazer, em nome de Jesus, né? Amém? Então nós vamos dar oportunidade para as crianças saírem para a escola dominical, da classe deles, e eu vou passar a palavra para o Josemar, que vai trazer a palavra do Senhor para a nossa vida nessa manhã. Fica à vontade, meu irmão. Meus amados, eu quero pedir para que você, por gentileza, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4. Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 14, nós leremos até o versículo de número 30, nós faremos uma leitura alternada desses textos, que nos servirá aí como base para a nossa reflexão, para o nosso estudo nessa manhã. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, a partir do versículo 14. Nós faremos uma leitura alternada até o versículo de número 30. Você que tem a sua Bíblia na versão revista atualizada, poderá ler conosco. Se nos diz a palavra do Senhor. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança.
ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então deram o livro do profeta Isaías, e abriu o livro na O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus 3 vezes, hoje se cumpriu a escritura que acabava de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios e perguntavam: não é este o filho de José? disse Jesus, sem dúvida, para eles que souberam, médico, cura de minha vida, tudo que ouvimos desde faz também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que nenhum dos aqui em Israel tem Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram da cidade e levaram para cima do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá se estar abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. O Senhor nos abençoe grandemente no estudo dessa manhã. Amém. Meus amados irmãos, há uma pergunta que eu sempre digo que é que todo presbiteriano sabe responder. Se alguém lhe perguntasse qual é o fim principal do homem, qual seria a sua resposta? Qual o fim principal do homem? Qual a finalidade do porquê o homem foi criado? Para glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Correto, para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas como é possível os homens glorificar a Deus e gozá-lo para sempre? Essa é a pergunta que nós vamos responder à luz desse texto e pensarmos nessa manhã sobre a missão da igreja. Para que os homens possam glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, esses homens precisam ser alcançados. Esses homens precisam conhecer o Evangelho, se render aos pés de Jesus e então se tornar discípulos de Cristo, e então eles passarão a viver para a glória de Deus e glorificando a Jesus para todo o sempre. Nós sabemos que esse é o fim principal, a finalidade do porquê nós fomos criados. Por que Deus nos criou? Deus nos criou para a sua própria glória, para a sua honra, para o seu deleite. Mas o homem sem Cristo ele está perdido. E para que esse homem então possa voltar para o alvo, para o fim supremo da sua vida, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, esse homem precisa se render aos pés de Cristo. Ele precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Ele precisa crer, ele precisa confessar Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, e então se tornar um discípulo de Jesus. E nós bem sabemos que essa é a missão da igreja. Nós olharmos, por exemplo, dentro do contexto da grande comissão de Mateus, capítulo de número 28, Jesus vai dar uma ordem aos seus discípulos, não somente aos 11 que ali estavam com ele, mas ele vai dizer: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a ordem que Jesus deu aos seus discípulos, e nós bem sabemos que ela diz respeito aos seus discípulos de todas as épocas. A nossa tarefa, além de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, é fazer discípulo em todas as nações. Esse é um texto que nós muitas vezes usamos para falar sobre a grande comissão, sobre a missão da igreja de se envolver com missões,
que é levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as nações. E eu tenho certeza que em relação a isso, você, meu querido irmão, não tem nenhuma dúvida, não é verdade? Que a missão da igreja é pregar o Evangelho, e esse Evangelho precisa chegar a todas as nações, a todos os povos, a todas as etnias, a todas as raças. As pessoas precisam ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Mas a questão é, como que nós vamos fazer isso? O que se resume fazer discípulos em todas as nações? Hoje o foco do nosso estudo, nessa manhã, não é falarmos um tanto sobre a obra missionária, mas é falarmos sobre algo que muitas vezes fica perdido. Nós pregamos o Evangelho, nós muitas vezes investimos em missões, sustentamos missionários que estão em outros países, em missões transculturais, nós investimos em missões nacionais, mas algo está se perdendo nesse processo que, ao meu ver, é extremamente tão importante quanto você pregar o Evangelho, que é discipular pessoas. E eu te pergunto, o seu coração tem pulsado por discipular pessoas? Talvez seu coração é um coração missionário, mas qual é o investimento que você tem feito em discipular pessoas? Eu quero assim que você me ajude para que a gente possa pensar junto. Se alguém perguntasse para você assim, mas o que é discipular pessoas? O que você me responderia? Me ajude aí. Para você, o que é discipular pessoas? O que é ser um discípulo? Pode ser uma após o outro, fica tranquilo, a gente vai participar aqui de um. O que é ser um discípulo? Discípulo seria um pregador. Leva mensagem para pessoas que não conhecem. Correto, pregar mensagem, mas o quê? Me ajudem aí. O que é ser um discípulo? Um seguidor de Cristo, excelente. Ser discípulo é você ser um seguidor de Cristo. É você ser um aprendiz. É ser um aluno. É alguém que vai ser formado, vai ser capacitado pelo Evangelho para seguir as pisaduras de Cristo. Porque o alvo da vida cristã é esse, irmãos. Nós sermos imitadores de Cristo. Os cristãos, quando esse nome foi dado a eles pela primeira vez lá em Antioquia, significava pequenos cristos, pessoas que lembravam porque eram muito parecidos com Cristo de Nazaré. Então, ser discípulo de Cristo é ser um aprendiz, é ser um aluno. Mas muitas vezes nós pensamos que discipular pessoas se resume em pregar o Evangelho e convidar as pessoas para fazer parte de uma classe de escola dominical, onde alguns vão denominar classe de catecúmenos ou de doutrinas, novas doutrinas ou doutrinas básicas, mas isso é apenas um processo, parte de um grande processo. Na verdade, a gente precisa entender que discipular pessoas significa conduzir pessoas ou ensinar as pessoas como elas vão seguir e servir a Cristo. Porque nós muitas vezes falamos do Evangelho, as pessoas creem no Evangelho, abraçam o Evangelho, mas aí, o que elas vão fazer da vida com esse Evangelho? Como que esse Evangelho vai permear nas pequenas coisas do dia a dia? Eu tenho sido conduzido a pensar nesses dias que discipular pessoas precisa ser algo natural da igreja, no sentido assim que esse discipular acontece no dia a dia, com a pessoa que você encontra na praça, talvez seja ela membro da igreja ou um outro discípulo que você conhece, e ali a pessoa compartilha com você uma dificuldade e você, baseado no Evangelho, vai conduzir essa pessoa, como ela vai lidar com isso aos pés de Jesus. Isso é discipular, é ensinar as pessoas a viver no dia a dia. Isso precisa ser algo natural da igreja, É ensinar as pessoas a seguir, a servir a Jesus no dia a dia. Isso se dá nas sessões básicas da vida. Hoje nós vamos focar na pessoa bendita de Jesus como o maior exemplo de discipulador. Tudo que nós precisamos aprender em termos de missões, em termos de discipular pessoas, evangelizar pessoas, é só nós olharmos para a metodologia de Jesus. O melhor dos missionários, o maior dos discipuladores. Não há um mestre que o supere nisso. E é por isso que nós lemos Lucas capítulo de número 4, e nós vamos aprender alguns exemplos aqui com Jesus sobre como discipular pessoas. O que é esse discipular, Se você olhar aí rapidamente no capítulo de número 4 do Evangelho de Lucas, você vai ver que o capítulo de número 4 começa falando sobre a tentação de Jesus. Jesus é conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto, e ele vence todas as tentações. A partir dali Jesus
começa a sua rotina ministerial, ou podemos assim dizer, a sua agenda ministerial. E vamos olhar um todo do ministério de Jesus, a gente pode resumir em alguns pontos o que consistia o ministério de Jesus. Olhando aqui para o texto aqui de Mateus, capítulo número 4, se você olhar, por exemplo, a partir do versículo 14, diz: então Jesus, no poder do Espírito, ou seja, Jesus está sendo conduzido no poder do Espírito Santo, ele regressou para a Galiléia, onde aconteceu a maioria da parte dos seus milagres, dos seus ensinamentos, do seu ministério, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E o que ele fazia aí no versículo de número 15? Ele ensinava, né? Ele ensinava nas sinagogas. Então, uma das práticas ministeriais de Jesus diz respeito ao ensino, diz respeito à pregação da mensagem do reino, né? O reino de Deus está entre vós, ele já chegou. O versículo 16 diz que, indo para Nazaré, onde fora criado, ele entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Nós estamos na antiga dispensação ainda, na antiga aliança, e ele levantou-se para ler. Como Jesus era um mestre da lei, né? Era escolhido na sinagoga alguém que pudesse ler um trecho da lei, né? A Torá, e pudesse então explicar. E Jesus, ele vai ler aqui uma profecia que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo número 61. Ele diz o seguinte: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abriu o livro, achou-se o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, ou me capacitou, me deu poder para fazer o quê? Evangelizar, versículo 18, os pobres, não é isso? E enviou-me para fazer o quê? Proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui nós encontramos de uma maneira resumida o que consistia o ministério de Jesus. Um ministério de ensino, um ministério de proclamação, né? Há um ministério aqui de evangelização, e aqui diz: ungiu para evangelizar os pobres, não as pessoas que não têm recursos financeiros. Mas pense nas bem-aventuranças, Mateus capítulo número 5. Os pobres aqui são os pobres de espírito, aqueles que reconhecem o seu estado de miséria espiritual, e por causa disso, em consequência disso, eles choram. São bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então Jesus veio para pregar o evangelho, né? Evangelizar os pobres de espírito, foi enviado para proclamar a libertação aos cativos. Cativo aqui daquela ideia de alguém que está acorrentado, alguém que está escravizado. E o que Jesus vai dizer? Que ele foi enviado para libertar os cativos. Todo homem que não conhece a Cristo, no sentido de seguir a Cristo, ele é um cativo. Ele é cativo dos seus próprios pecados. Ele está cativo pela sua própria natureza pecaminosa, e ele é cativo de Satanás. Eu sempre digo que não há ninguém nesse mundo isento de jugo. Ou você está debaixo do jugo de Jesus, que nós bem sabemos que é um jugo suavizado, onde você encontra paz, descanso para a sua alma, onde você aprende de Cristo, ou você está debaixo de um outro jugo. Não há ninguém isento de jugo. É por isso que a expressão que nós vamos encontrar no Novo Testamento, para esse sentido de uma nova vida de quem foi libertado em Cristo, é que nós experimentamos em Cristo a redenção. Éramos escravos e fomos libertos. Éramos pertencentes do império das trevas, como diz lá em Colossenses capítulo 1, e fomos transportados para o reino do Filho do amor, né? O reino de Jesus. Todos nós, antes de Cristo, éramos cativos, éramos escravos. E o que o Evangelho fez conosco? O que o Evangelho de Jesus produziu em nós? Libertação. Exatamente isso que consistia o ministério de Jesus. Você vai ver nos capítulos posteriores aqui que Jesus vai passar em alguns lugares, ele vai libertar pessoas que estavam oprimidas por Satanás, pessoas que eram possessas de espírito maligno, elas vão ser libertas por Cristo. Se você olhar aí, por exemplo, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 38, diz que ele havia curado, né, a sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão, né, e a sua sogra achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se
para ela, repreendeu a febre, e essa deixou e logo se levantou, passando a servi-lo. Cura. Se você olhar aqui no versículo número 40, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias nos traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. E também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Então olha só o ministério de Jesus. Ele estava libertando os cativos, libertando os oprimidos. Ele estava restaurando vista aos cegos, porque um homem que não conhece o Evangelho, seu coração está endurecido, os seus olhos estão fechados, há uma venda nos seus olhos, há uma venda no seu coração, e ele é um cego. E a vista precisa ser recobrada. Nós sabemos que somente Deus, na operação do seu Santo Espírito, pode dar vista ao cego, no sentido de que o cego espiritual aqui, né? Aquele que está cego por causa dos seus pecados. Então isso é o que consistia no ministério de Jesus: pregar, ensinar, curar pessoas, libertar pessoas, evangelizar pessoas. Então é por isso que ele mesmo vai dizer aqui no capítulo número 4, versículo de número 20: tendo fechado o livro, o devolveu ao assistente e assentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. É por isso que nós entendemos que, em primeira mão, Isaías 61 diz respeito a uma profecia messiânica, o ministério de Jesus. Mas também esse mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que o conduziu em todo o tempo no seu ministério, é o mesmo Espírito que em Atos capítulo número 2 foi derramado sobre a igreja, sobre nós, de uma forma definitiva, para todo sempre. Nós temos também a unção, no sentido de capacitação do Espírito, para proclamarmos as boas novas, apregoarmos o ano aceitável do Senhor, a rogar ao Senhor para que Ele conceda vista aos cegos, para que oprimidos sejam libertos, para que cativos sejam libertos. Nós temos a capacitação para fazer, só que nós temos deixado de discipular pessoas. É por isso que nós vamos olhar para esse texto e pensar no ministério de Jesus, o maior exemplo de discipulador. Nós vamos ter ele como um modelo, como um paradigma para nós. E a primeira coisa que você precisa pensar sobre discipular pessoas, nesse processo, de ser um discipulador, é que Jesus caminhava junto a outras pessoas. Se você for olhar, por exemplo, Marcos capítulo número 3, versículo 14, você vai ver que Jesus ele vai escolher alguns homens. Jesus vai caminhar com eles, vai ensinar no dia a dia, vai investir na vida desses homens, nós bem sabemos aí que os 3 anos de ministério de Jesus, podemos colocar assim, ele vai passar boa parte desse tempo investindo somente nas multidões? Não. Ele está investindo em 12 homens, compartilhando com eles de uma maneira prática, vívida, o Evangelho, a mensagem do Rei. Eles estão tendo aula com o Mestre. Porque lembra-se que discipular pessoas é você conduzir pessoas no sentido de como elas vão seguir a Cristo. Irmãos, não tem como nós fazermos discipularmos pessoas se nós não caminharmos junto com outras pessoas. A vida do discipulado é uma vida que se dá dentro de um espaço mais amplo, que é a comunidade, mas é algo que nós desfrutamos no dia a dia, no compartilhar. Mas observe como tudo tem corroborado, irmãos, para que a gente seja egoísta nos nossos relacionamentos. Nós montamos muitas vezes um ciclo muito fechado. Nós não gostamos muito de nos relacionar com pessoas. Até mesmo a tecnologia tem nos empurrado para isso, nós não queremos mais gastar tempo com pessoas, conversar com pessoas. Muitas vezes nós mandamos uma mensagem muito rápida ali no WhatsApp, e muitas vezes isso se torna algo muito frio. Então, para que a gente possa realmente cumprir com a nossa missão de evangelizar e discipular pessoas, nós precisamos nos conscientizar, irmãos, que é necessário caminhar com outras pessoas. Não tem jeito. A vida no corpo de Cristo, é uma vida de relacionamento, irmãos. É impossível você ser um discípulo de Cristo e discipular outras pessoas sem você se relacionar com pessoas. A todo tempo é isso que Jesus demonstra para a gente. Ele se relaciona com pessoas.
Ele conversa com pessoas em todas as classes. Ele prepara esses homens que estão caminhando constantemente, dia a dia ali com ele, né? Então Jesus, ele se tornou conhecido pela consciência dos seus ensinamentos e a coerência das suas práticas. Não é somente um discipulado onde você diz, faça isso e eu não faço nada. Faça isso, mas eu não dou o exemplo vívido disso. Então as pessoas tinham em Jesus um mestre muito mais excelente do que os fariseus. Porque os fariseus, a problemática dos fariseus não era porque eles pregavam ou ensinavam a lei. É porque eles cobravam nos outros aquilo que eles não viviam. Era hipocrisia. Dizer aos outros, olha, faça isso, quando eu na verdade nada faço. Mas Jesus é um mestre por esse motivo. É um grande discipulador, ele se envolve, ele se relaciona com pessoas, e nessa caminhada ele pode se dizer, faça isso, mas olha o meu exemplo, porque eu faço. E essa é a grande questão. Nós precisamos discipular pessoas, mas isso só vai acontecer quando a gente se relaciona com outras pessoas. E quando a gente fala sobre discipulado, irmãos, uma outra coisa muito equivocada na nossa mente é o seguinte: a gente pensa que as pessoas, somente as pessoas que estão fora, que precisam ser discipuladas, não é? Mas não. As pessoas que estão fora, elas precisam ser evangelizadas. E após se renderem a Cristo, assim elas serão discipuladas. Na verdade, o nosso grande erro é que a gente está investindo muito em discipulado com não crentes. Irmãos, a gente não discipula não crentes. A gente evangeliza não crentes, não cristãos. Eles precisam ser alcançados. Porque se o evangelho, se o discipular pessoas, ser discípulo de Cristo, é alguém que vive na imitação de Cristo, siga as pisaduras de Cristo, irmãos, nós nem sabemos que o único que pode produzir essa obra no coração do homem é quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em um cristão, somente nos crentes. É por isso que as pessoas precisam ser evangelizadas, alcançadas e após elas serem discipuladas. Agora aqui algo interessante para você, para todos nós aqui. Sabe quando acaba essa vida discipulada, irmãos? São novos céus e nova terra, irmãos. Enquanto estamos trilhando essa caminhada aqui, todos nós precisamos ser discipuladores e sermos discipulados. Você sempre vai precisar de outras pessoas. Você sempre vai precisar se relacionar com outras pessoas. Nós estamos sempre colocando essa vida com Cristo numa visão muito transcendente, né? E a gente esquece de relacionamentos. Deus opera, irmãos, coisas maravilhosas na vida dos seus filhos, mas muitas das coisas que Deus opera em nós, Deus também faz por meio de relacionamentos. Já viu aquele momento da vida em que você está lá embaixo, está lá no pó, está só na cinza, e você fica assim, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, que o Senhor ministre o meu coração, que o Senhor me ajude, eu não aguento, olha a minha caminhada de fé, as coisas para mim não vai bem. Aí tem um irmão, uma irmã, às vezes na sua simplicidade, uma coisa tão simples, e te abençoa de uma forma tão grandemente, você não sente-se amparado pela graça, pela bondade de Deus? Mas isso só é possível por meio de relacionamentos. Então Deus nos usa, irmãos, para sermos instrumento de cura, para sermos instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Isso é o discipulado. Nessa caminhada, os membros do corpo, eles cooperam um para os outros para o crescimento de um único só corpo. Então é impossível você viver a vida cristã com esse pensamento de que, olha, eu posso tocar minha vida sozinho. Todos nós precisamos de relacionamento de outras pessoas, e Jesus nos ensinou isso. Você vê Jesus dizendo o seguinte: olha, eu vou pregar o ano aceitável do Senhor, vou realizar isso aqui sozinho. Foi isso que ele fez. Ele monta uma equipe de homens que estivessem com ele, que orassem com ele, que chorassem com ele, que caminhassem com ele. E isso é discipulado. Uma outra coisa que a gente precisa pensar no modelo de Jesus é que Jesus vai investir na formação de vidas. Por exemplo, quando a gente lê o sermão mais bonito que tem em toda a Bíblia, nós sabemos que é o Sermão do Monte, né? Pregado por Jesus, pregador dos pregadores. E o texto começa dizendo o seguinte: olha, vendo as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, passou a ensinar. E a gente pensa que o foco de Jesus é as multidões, mas quem se assenta aos pés de Jesus ali é os discípulos. Ele passa a ensiná-los. Porque o que Jesus vai passar a pregar ali no Sermão do Monte, que não se resume nas bem-aventuranças, né?
O Sermão do Monte é muito mais amplo. Ele acaba lá no capítulo número 7. Não são coisas que é impossível se a pessoa não for conduzida e habitada pelo Espírito Santo. As diretrizes do reino, elas são apertadas, são difíceis. Jesus está ensinando, o seu foco ali é investir na formação de vidas. Agora, como que Jesus faz isso, né? Ao caminhar com os discípulos e demais pessoas, Jesus apresentava exemplos práticos. Eram lições do dia a dia. Jesus era um grande pedagogo por excelência, irmãos. Ele não ensinava apenas teorias, apenas dogmas, doutrinas. Ele ensinava as coisas na prática. E isso se diz respeito a investir na formação de vidas. A formação do caráter cristão é um processo contínuo. Pergunta aqui para vocês. Servir a Jesus, caminhar com pessoas, é uma experiência fácil? É? Não é. Mas nós precisamos entender que somos chamados também como discipuladores para investir na vida de pessoas. E isso, irmãos, não é algo fácil fazer. Se você não quer ter problema, não se relacione com ninguém, mas é impossível discipular pessoas sem se relacionar. Porque muitas vezes a vida discipulada se dá à base de confrontar. E ninguém gosta de ouvir verdades. Ninguém gosta de ser confrontado. Todos nós gostamos de estar numa zona de conforto. Mas discipular pessoas, muitas vezes, é dizer a verdade. E a verdade nos confronta. Quantas palavras duras Jesus direcionou aos seus discípulos? Vários. Quantas palavras de exortação? Várias. Quantas palavras de encorajamento? Várias também. Porque assim se dá a caminhada da vida cristã. Jesus investiu na formação de vidas. E a pergunta para nós, que sabemos da nossa missão, o quanto estamos investindo na vida das pessoas? Mas se a gente não acordar para isso, a gente corre o risco de passar uma vida toda como cristão, sem se relacionar com outras pessoas e sem investir na vida de ninguém. E se você não acordar para isso agora, você pode passar 10, 15, 20, 30 anos da sua caminhada cristã e olhar para trás e dizer: eu nunca discipulei uma pessoa, nunca tive essa experiência. E todos nós, irmãos, somos chamados para sermos discípulos e discipularmos pessoas. Isso não é o trabalho de uma classe específica de pessoas. Muitas vezes a gente pensa assim: olha, a missão de evangelizar é de alguns, né? Se envolver com missões é para o do grupo. Discipular é uma equipe específica. Não, irmãos. Todo cristão é chamado para fazer missões, evangelizar, pregar as boas novas e discipular pessoas. E para isso é necessário investir na vida das pessoas. Por exemplo, Mateus 14, 23. Vamos abrir nossa Bíblia aí, mas deixa marcado aí Lucas capítulo número 4, apenas alguns textos. Mateus capítulo 14. Olha aí que coisa interessante, em termos de investimento na vida de pessoas. Mateus 14, a partir do versículo 22, diz assim: logo a seguir o que? Se você for olhar, o texto anterior fala sobre a multiplicação de pães e peixes. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. A palavra do versículo 22, compelir, é quase uma ideia de forçar. Jesus está imprimindo, apertando seus discípulos, ordenando para que eles pudessem entrar no barco e passar para o outro lado. Mas os irmãos que conhecem bem essa narrativa aqui, eles vão entrar no barco por ordenança de Jesus e eles vão fazer o quê? Um passeio náutico tranquilo, assim, maravilha. O que vai acontecer? Aqui a seguir. Diz que, versículo 24, entretanto o barco já estava longe,
a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, e não temais. Então é nesse contexto que Jesus vai repreender o vento, nesse contexto que Pedro, ele vai andar sobre as águas, ele desce do barco com muita fé, ele anda sobre as águas, mas no momento das distrações, olhando a força do vento, a fúria do mar, ele começa a afundar, mas tem Talita estendendo a mão, Jesus o toma pela mão, caminha com ele, porque teve medo, porque duvidaste. Observe que Jesus está investindo na vida desses homens. Não foi por acaso que Jesus colocou eles no meio de uma grande provação. Mas antes disso, o que Jesus estava fazendo? Ele despede as multidões e ele vai orar. Você já teve a curiosidade para pensar o que Jesus estava orando aqui? Eu fico pensando, e ao meu ver, penso eu, que Jesus estava orando pela grande provação que os seus discípulos iriam passar. Jesus sabia de tudo isso. É Jesus que está colocando eles diante de uma grande provação. Mas Jesus está fazendo o quê? Está orando. Esse é o ministério de Jesus. Como ele investe na vida das pessoas? Ele discipula, ele ensina, ele admoesta, ele confronta, ele ora, ele intercede, ele clama ao Pai para que o Pai pudesse conceder perdão, porque as pessoas não sabiam o que fazer. Esse é o ministério de discipular pessoas em um contexto de nós investirmos em vida de pessoas. Como que eu, como discipulador, vou investir na vida das pessoas? Eu vou ter que gastar tempo com elas. Eu vou ter que ensiná-las. Eu vou precisar caminhar com essas pessoas. Vai ser necessário orar por essas pessoas. E isso se dá o que nós chamamos do discipulado, aonde nós nos relacionamos com outras pessoas e nós investimos em suas vidas. A pergunta é: o quanto do tempo da sua vida de oração você tem investido na vida de outras pessoas? Olha, isso são perguntas que nos colocam contra a parede, não é? Porque não é muito mais fácil a gente chegar aqui com um monte de petições que só diz respeito a nós mesmos? Minha luta, meus dilemas, minha dificuldade, minhas questões de fé, os meus conflitos, é apenas os nossos interesses que vão diante do Senhor em termos de oração. Na verdade, nós devemos investir mais tempo orando pelos outros. Então Jesus investiu na formação de vidas. Uma outra coisa, em termos de discipular pessoas, Jesus ele vislumbrava o futuro das pessoas em termos de capacitação. Você lembra que, se você olhar, por exemplo, Lucas capítulo de número 5, estamos lá no nosso contexto, vai dizer aqui, Lucas capítulo número 5, que aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de... Os irmãos estudaram esses pequenos grupos aí, sobre a pesca maravilhosa. Agora, preste atenção no que está acontecendo aqui. Jesus vai dizer o seguinte para eles: olha, não temas, porque doravante, versículo de número 10, doravante serás o quê? Pescador de homens. Olha só, era um homem simples que estava diante de Jesus. Homens que arrastavam a rede, homens que eram pescadores, alguns cobradores de impostos, rejeitados pelas pessoas. Outros tinham outras determinadas funções em termos de ofício. Todas pessoas simples. Mas Jesus enxergava o que nessas pessoas? Potencial. Isso nos ensina, irmãos, que nós não podemos escolher quem discipular. Tem pessoas talvez que você olharia e diz assim: isso aí não tem jeito. Mas observe que na metodologia de Jesus ele vem para lidar com as questões que nós achamos impossíveis. Eu era um caso impossível, talvez você fosse um deles também. Mas não é assim que Jesus faz. Pega as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. É assim que Jesus trabalha, irmãos. Então Jesus vislumbrava o futuro de pessoas. Quem poderia dizer que aquele camarada numa coletoria de impostos, um publicano, odiado pelos seus, odiado pelos judeus, seria um grande evangelista? Mateus, ou com o nome de Levi? Quem diria? Diria que aquele pescador rude, grossão, casca grossa, Pedro, seria um grande
pregador do Evangelho, um apóstolo de Cristo. Mas olha que Jesus olha nas pessoas, ele vê, ele vislumbra o quê? Potencial. Você lembra que quando em João capítulo 3 ou capítulo 4, Jesus vai ter uma conversa com a mulher junto ao poço. Você se lembra disso? A mulher samaritana. Jesus se relaciona, olha só a metodologia. Jesus tem diálogo com ela, né? Jesus gasta tempo conversando com aquela mulher. Na mente de qualquer uma outra pessoa era apenas uma mulher. Não era tão assim digna de que você investisse tempo dentro daquela cultura. Principalmente uma samaritana, odiada, né? Jesus conhecia perfeitamente os pecados daquela mulher que ela é, mas Jesus vai ver o quê? Ele vai vislumbrar o futuro das pessoas. Porque aquela mulher, após o diálogo de Jesus, entendendo que ele era o profeta, você sabe o que essa mulher vai fazer? Ela vai para os seus lares de Samaria e ela vai começar a falar sobre Jesus, sobre que ele era o Messias. E muitos dos samaritanos se converteram a Cristo. O que isso nos ensina? Às vezes tem pessoas que você olha assim, olha, não, essa pessoa, eu não preciso gastar tempo com fulano, com ciclano. Irmãos, a gente nem imagina o potencial dessas pessoas. Uma pessoa com a vida transformada pelo Evangelho, habitada pelo Espírito Santo, irmãos, é uma ferramenta indispensável no reino de Deus. Quantos pregadores estão no mundo? Quantas pessoas hoje estão envolvidas com a obra de Deus, investem suas vidas nisso, mas que antes eram um alcoólico, uma prostituta, um drogado, jogado aí na sarjeta, alguém que se olhar não tem, essa pessoa não tem futuro nenhum. Mas o Evangelho é o que vem e ele transforma a vida de pessoas e dá dignidade. O propósito para o qual ele deve viver, lutar e morrer. E isso é o Evangelho. Então falarmos sobre discipular pessoas, você precisa começar a enxergar o potencial transformador do Evangelho e a ação restauradora do Espírito Santo. Irmãos. Por mais que você olhe assim para as pessoas e diga, um caso perdido, irmãos, por Evangelho não tem casos impossíveis não. Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Uma outra coisa, em termos de metodologia, né? Olhando a metodologia de Jesus, é que Jesus dialogava com pessoas. O método mais utilizado nas igrejas é o de transmitir a mensagem por meio de uma pessoa, enquanto as demais pessoas a recebem, né? Seria mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, um fala e todo mundo ouve. Mas Jesus, ele dialogava com pessoas no dia a dia. Ele via pessoas. Ele não somente falava. Você já observou que muitas vezes a nossa metodologia de discipular pessoas é tão somente no sentido de uma única direção, unidirecional? A gente diz o seguinte, olha, Jesus tem isso aqui para falar, o Evangelho tem isso aqui para transmitir para você, a gente só fala, a gente nunca ouve, a gente nunca argumenta, não há um diálogo entre duas pessoas. Mas essa era a metodologia de Jesus. Hoje o mundo vive uma carência, as pessoas vivem uma carência, eu vou te falar, de falar ou de serem ouvidas? De serem ouvidas, irmãos. Não existe discipulado se você não tem o coração voltado em ouvir pessoas. Os seus dramas, a sua realidade. Porque senão a gente aplica um evangelho muito distante da vida cotidiana das pessoas. Muitas vezes é uma mensagem que fica inacessível para as pessoas. Fica só mesmo no campo da adoração, não é? Mas não é algo que se relaciona conosco no dia a dia. Então, discipular pessoas, essa é a metodologia de Jesus. Jesus conversava e ouvia pessoas. Havia um diálogo entre pessoas. Isso aconteceu lá com Jesus e a mulher samaritana. Todo o tempo você vai ter um diálogo, um retorno, né? Jesus fala, outra pessoa fala, Jesus ouve, e é assim que acontece. Então, se você quer discipular pessoas, entenda que será necessário você ouvir pessoas. Invista um tempinho do seu tempo em ouvir pessoas. Eu sei que uma das funções que está em alta aí são os psicólogos, né? E a gente precisa entender que todas as vocações são instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas. Mas muitas pessoas procuram psicólogos simplesmente porque elas querem uma pessoa que as ouça. Já parou para pensar nisso?
Você acha que é diferente dessa realidade que nós vivemos, onde aqui dentro da igreja também precisa acontecer o discipulado? Você tem investido o seu tempo em ouvir pessoas? Experimentar as pessoas abrir o coração para você? E você, por meio do Evangelho, mostrar a essa pessoa como que ela vai lidar com seus problemas existenciais? Isso é discipular. E já estamos acabando. Um outro ponto é que Jesus pagou o preço do discipulado, irmãos. Qual é uma das coisas mais valiosas para o ser humano? Diga aí para mim. Você já ouviu uma expressão? Acho que é um ditado popular, né? Que tempo é o quê? Dinheiro é algo que as pessoas valorizam muito, não é? Quando eu falo sobre preço do discipulado, tem pessoas que ficam horrorizadas com isso, porque eles dizem, não, o Evangelho é o Evangelho da graça. Eu sou plenamente de acordo, irmãos, tá? Salvação é uma obra graciosa, né? É Deus que realiza isso em nós. É graça, é dádiva, é bondade. Mas isso não quer dizer que a minha vida como discípulo de Cristo, ou o ato de eu me envolver com pessoas, se relacionar e discipular pessoas, não seja algo que me custe nada. A gente tem que parar de pensar assim, porque muitas vezes a gente pensa que o Evangelho, a caminhada do Evangelho é algo que não vai nos custar nada. Irmãos, permita-me dizer, a única coisa que não vai te custar nada se chama salvação. Porque é dom de Deus, é graça, é a bondade, a misericórdia de Deus. Mas se envolver com pessoas e discipular pessoas envolve custos. Primeiro, a sua renúncia pessoal. O seu tempo, irmãos, observe que as pessoas não colocam a mão no arado hoje em dia por causa de quê? Eu não tenho tempo. Tem tempo aqui para ouvir os outros. A nossa vida não é uma correria, uma loucura todo dia. Como assim eu vou gastar meu tempo precioso para investir na vida de pessoas? Irmãos, mas não existe discipulado sem o gasto do tempo. E outra coisa em termos de tempo, irmãos, o nosso tempo investir na vida de outras pessoas precisa ser um tempo de qualidade. Nosso coração precisa estar nisso. Então há um preço, né? Lembre-se que Lucas 9:62 vai dizer o seguinte: Jesus, né? Ninguém que tem posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É investimento, irmãos. Começou a arar, você vai olhar assim, é difícil, hein? Arar a terra aqui, se olhar para trás é difícil, é um trabalho árduo. Missão é um trabalho árduo, evangelizar é um trabalho árduo, discipular pessoas também. E nós vamos pagar esse preço. Não foi Jesus disse que nós deveríamos renunciar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo? É uma caminhada fácil? Não é, irmãos. Se identificar com Cristo que seria crucificado é fácil? Eu preciso considerar isso. Quando Jesus diz o seguinte, olha, que é necessário o discípulo tomar a sua cruz e seguir, hoje para nós a cruz é sinônimo de bênção, de vitória, de graça, de redenção, de salvação, não é? Mas o que era para aquelas pessoas lá a cruz? Ele diz, tomai sobre vós, quem não tomar a sua cruz dia após dia me seguir. O que era a cruz para aquelas pessoas? Não de maldição, irmãos. Só um maldito seria pregado numa cruz. Só um criminoso vivo. A gente está falando ali, muita gente pensa que a vida de cristão é a vida de problema. E a gente pensa que tomar a cruz é os problemas, os nossos fatos do dia a dia. Não é isso, irmãos. Tomar a cruz ali significa que sua vida será complexa, porque você vai se identificar com o Cristo da cruz. Vai pregar a mensagem do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto. Você vai se identificar sem se envergonhar dele. E isso será o que vai lhe custar. Você vai ser odiado pelas pessoas. Não simplesmente por quem você é, mas pelo que você é e pela mensagem que você anuncia. Jesus está no contexto de Lucas 4, numa sinagoga, ele está dizendo, olha, o profeta não tem honra a não ser na sua própria terra. Muita gente pensa que a mensagem do Evangelho vai ser aceita por todos, né? E todos vamos receber de bom grado, não será custoso. Pessoas se tornarão como inimigos. Pessoas vão te odiar. Mas nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. E isso é discipular pessoas. Então Jesus, irmãos, ele pagou o preço de discipulado, irmãos. Isso nos ensina o quê? Que nós também precisamos pagar
um preço discipulado. Discipular pessoas não é um exercício para massagear o ego das pessoas. Isso é um serviço coaching. O Evangelho não é isso. Você não é chamado para evangelizar e massagear o ego das pessoas. Assim, você é chamado mesmo para confrontar os pecados das pessoas. Isso fará que as pessoas te amem? Nem sempre. Talvez você será odiado, mas esse é o preço. Precisamos pagar o preço. Ou seja, não tem jeito. Tudo que você vai fazer em relação à obra de Deus, há custos, irmãos. Lembra que Jesus falou sobre o custo do discipulado? Ele disse, qual o homem que não vai construir uma casa? Primeiro ele vai avaliar os custos, né? Se ele tem a possibilidade de começar a obra e concluir, para depois os outros não zombem, dizendo, olha, esse camarada aí começou a construir e ele não deu conta de terminar a construção. Ele vai dizer sobre o custo. Qual é o homem que, o rei, né, que indo guerrear, ele não vai ver quantos soldados ele precisa para vencer a guerra? Para que ele não seja envergonhado, que a guerra nem bem começou, ele já mande lá uma mensagem de paz, querendo, né, resolver o conflito. Ele disse, olha, Jesus vai usar isso, dizer, todo aquele que não está pronto para renunciar, não pode ser. Jesus usa a palavra dura, né? Não pode. Irmãos, o Evangelho é tomar a cruz. E tem coisas que não dá se você não estiver disposto a pagar o preço. Não é o preço de salvação, mas o preço discipulado, isso é custoso. E nós precisamos pagar. E por fim, Jesus ele estabeleceu uma visão multiplicadora, tá? De discipulado. Jesus está investindo na vida de quantos homens ali no início? Quanto? 12 homens, não é isso? 12 homens. Tirando o filho da perdição, que vendeu Jesus e tentou contra a sua própria vida. O que esses homens fizeram? Já viu que certa feita Jesus disse assim, olha, vocês farão obras maiores do que a minha. Não que eles iam ressuscitar pessoas, eles fizeram, né, pelo poder do Espírito Santo. Mas em termos de amplitude, irmão, Jesus teve 3 anos de ministério, praticamente. Mas olha, o que esses homens fizeram? Você olha, Atos dos Apóstolos são ali, diz respeito a mais ou menos 30 anos da jornada da igreja. O que esses homens fizeram, irmãos? Eles foram reconhecidos como homens que vieram para transtornar o mundo, já viu isso? Homens que tinham uma missão. Mas Jesus, quando estava investindo na vida daqueles homens ali, Jesus estava vendo uma estratégia de multiplicar discípulos. Discípulo é uma das palavras mais utilizadas em toda a extensão da Bíblia, principalmente em Atos. Comunidade, a igreja ela vai avançar e vai se multiplicar de uma forma grandiosa. Então você investe na vida de uma pessoa hoje e você não tem nem a noção de quantos discípulos essa pessoa pode formar. De quanto Deus vai poder usar essa pessoa. Então, irmãos, além de nós obedecermos a Deus, discipular significa que nós estamos investindo no reino, porque nós vamos estar tendo uma estratégia de multiplicar discípulos. Imagine esse grupo aqui, comprometido com discipular pessoas. Essas pessoas que vão ser alcançadas vão discipular outras pessoas. Eles vão transmitindo isso a homens fiéis, né? Tudo aquilo que eles viram, tudo que eles aprenderam, vão falar sobre a mensagem da cruz, como vivenciar no dia a dia essa mensagem da cruz. Irmãos, o Evangelho se expande. Então, o nosso comprometimento com a obra do Senhor precisa pregar o Evangelho, mas discipular pessoas. Então, não importa se você começa o seu investimento agora, discipular pelo menos uma pessoa. Eu não tenho dúvida que essa pessoa bem discipulada, ela vai discipular outras pessoas. E assim a mensagem do Evangelho vai sendo difundida e vai sendo vivida de uma maneira na prática, no dia a dia. Isso é discipulado. Então, finalizando aqui, eu espero que essa igreja continue sendo uma igreja que evangeliza, uma igreja que ama missões, mas uma igreja sempre comprometida em discipular pessoas. E cada um de nós saiamos daqui nessa manhã comprometido em discipular pessoas. Se você nunca teve essa experiência, tenha, é maravilhoso. Gaste tempo, invista do seu tempo na vida de uma outra pessoa. Ninguém poderia pensar, né, que você nunca vai ver um livro escrito na Bíblia por Barnabé.
Mas olha o que esse homem investiu na vida de Saulo de Tarso. Então eu não tenho nenhuma dificuldade de pensar que boa parte dos galardões que Paulo vai receber lá na eternidade, ele vai ter que dividir com Barnabé. E sejamos nós assim, instrumento de bênção, sermos discipuladores, instrumento do Senhor para discipular outras pessoas, porque isso faz parte da grande comissão. E Deus abençoe. Muito obrigado, Deus abençoe, viu? E ora e dá bênção. Amém. Vamos orar. Ó Deus, conceda-nos a nós a tua graça nessa manhã. Te louvamos por tua palavra que é viva e eficaz, poderosa para transformar as nossas vidas, mas palavra essa também que nos tira de uma vida de comodismo. Sim. Obrigado por termos, por tua palavra, nos confrontado essa manhã. Amém. Que possamos sair daqui, ó Deus, amando a tua obra, nos comprometendo com ela, dispostos, ó Deus, a discipular outras pessoas, ensinar outras pessoas como seguir a Cristo. Ó Deus, livre o nosso coração de todo egoísmo que muitas vezes, ó Deus, nos corrompe e nos afasta dos objetivos do Evangelho. E todos nós, ó Deus, por tua graça, sejamos confrontados, fortalecidos na fé, mas capacitados pelo teu Santo Espírito para essa obra. E que possamos, ó Deus, assumir um compromisso com o Senhor nessa manhã. Nos comprometer com o teu reino, com a tua justiça, com a justiça que procede deste reino. Rogamos, ó Deus, as bênçãos do Senhor sobre a vida do pastor e sua família, todos os líderes dessa igreja, todos os teus servos que é cristão. Rogamos, ó Deus, pela igreja presbiteriana de Pedro Leopoldo, para que ela possa sempre trilhar essa caminhada do evangelizar e discipular pessoas, e assim possa conduzir homens, mulheres, crianças e jovens, todos, ó Deus, a glorificar o Senhor e gozá-lo para sempre. Amém. Que a tua paz, ó Deus, que excede todo entendimento, possa guardar as nossas mentes, os nossos corações em Cristo Jesus. Que possamos desfrutar da presença do teu Santo Espírito em nós, sermos conduzidos continuamente, ó Deus, por tua boa mão. Assim nós oramos com muita gratidão por esse tempo que o Senhor concedeu aos teus servos nessa manhã, dia do Senhor, de se quedar aos teus pés e ouvir os teus ensinamentos. Assim nós oramos confiantes e agradecidos no nome bendito de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o inefável amor de Deus, o nosso Pai, que as doces comunhão e consolações do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, sobre todos os discípulos de Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Sou Maria, muito obrigado.